eu quero pensar lá no Antigo Testamento, num texto básico que está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 8. Nós vamos narrar um pouco sobre a história de Gade, né? E especificamente da tribo dos Gaditas. E eu quero dizer que nós temos muito a olhar para essa tribo e perceber o que Deus fez na vida dele e o que Deus propõe na nossa vida. Mas pastor, você está olhando para um texto do Antigo Testamento, claro, e esse texto do Antigo Testamento, ele é o protótipo, né? Ele é, amados, o ensaio daquilo que iria acontecer lá no Novo Testamento. Então existem indicações aqui bem legais. Vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 8 ao 14. Muito bem, está aqui. Dos Gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como as corças sobre os montes. Ezer era o chefe. Ok, vamos parar aqui, que aí vai falando a respeito dos nomes, dos principais líderes dos Gaditas. Muito bem, gente, vamos entender um pouco, dar um pano de fundo, quem era essa tribo, e qual era o contexto que ela nasce, e qual foi o papel que ela desempenhou em Deus. Primeira coisa a se pensar, que Gade, ele não nasce num contexto de bênção. Ou seja, sua família não era o lugar mais propício para que ele fosse relevante na vida do povo de Deus, na vida de Israel. Ele não era aquele indivíduo que desde pequenininho estava sendo treinado, o que vai nascer posteriormente, na escola de profetas, por exemplo, né? Na ocasião de que ele nasce, a escola de profetas ainda não havia sido instituída, mas só para que você entenda, ele não teve um histórico de formação que desse a ele os créditos para ele ser relevante para a história de Israel. E aí eu já aprendo uma coisa bem legal. Nós estamos numa campanha que eu acho que pode mudar a nossa história, mudar o nosso ministério, dar um sentido tremendo à nossa vida. São 90 dias. Talvez você diga, eu não tenho boa formação para entrar nesse projeto, eu não me sinto preparado para isso. Veja bem, Gade não nasce num contexto, sabe, de preparação. Pelo contrário, ele nasce, amados, sua mãe, Zilpa, ela vai dar o seu nome, Gade, em homenagem a uma deusa, sabe, cananeia. O que isso quer dizer? Essa deusa era uma deusa da prosperidade. Então Gade quer dizer afortunado, Gade quer dizer aquele que é próspero, né? Os Gaditas são os que são prósperos. Bom, o nome é bem legal, mas a história que está atrelada a esse nome que não é legal. Ela faz isso em homenagem à deusa cananeia, ou seja, meu filho será alguém próspero, por isso eu vou homenageá-lo, por isso eu vou consagrá-lo à deusa cananeia, que é a deusa da prosperidade. Eu espero que o meu filho, ao adorar a deusa cananeia, ele seja alguém muito próspero, ele conquiste muito. Esse é o desejo de todo pai e de toda mãe. Não é assim, gente? A gente projeta para os nossos filhos coisas muito boas. Na verdade, a gente sonha às vezes para os filhos da gente muitas coisas que não conseguimos realizar na nossa história. Nós sonhamos para os filhos da gente. Assim também foi a história de Gade, só que ele nasce num contexto de muita maldição.
Aí talvez você pense, olha, isso é um pouco parecido com a minha história, não exatamente, e não assim um contexto tão forte de idolatria, mas eu tive uma história muito negativa na minha vida. Hoje, a maioria das vezes que estou nas celebrações, eu estou para melhorar enquanto pessoa, para rever algumas coisas do meu passado e ajeitar, porque minha história foi muito dolorosa, foi muito difícil. E talvez essa seja uma história de muitos de nós. Mas, queridos, quando Moisés ele ministra uma bênção sobre Gade, a vida dele toda mudou, sabe? Moisés aqui é a tipologia daquele que haveria de se manifestar. Eu e você, amados, sabe, recebemos a bênção em Cristo Jesus. Isso significa o quê? Que toda a história anterior, todas as vivências negativas, todos os vínculos religiosos que tivemos, qualquer história que trouxe a você um sofrimento, que aprisionou você em algum ponto, em Cristo foi anulado. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Então entender isso é entender, queridos, que esse homem é muito parecido com a gente. Esse texto está lá em Isaías, capítulo 65, versículo 11, a bênção de Moisés, está lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 20 e 21. Bom, depois da bênção de Deus, a vida desse homem, que parece iniciar-se num contexto de muita maldição, muda, gente. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você confessou Jesus na sua vida, Ele mudou a tua história, mano. Mas mudou a tua história, pastor, eu estou escutando isso todos os dias, eu canto isso, mas eu não vejo na prática do meu dia a dia as coisas mudarem assim. Queridos, olha, vai chegar um tempo em que a sua declaração e o seu posicionamento em fé vai fazer você viver tudo o que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque nós já fomos abençoados em Cristo Jesus. Bom, eu estou falando de Gade ainda. Gade, ele depois que recebe a bênção, a ministração em Moisés, a vida dele passa a mudar. Deus honra essa tribo. Por quê? Porque agora aquela palavra, que era apenas um desejo de sua família, de vê-lo prosperar, agora Deus pega essa bênção, que era apenas uma bênção, sabe, um desejo familiar, mas por uma via errada, porque havia consagrado o seu filho à deusa da prosperidade. Deus pega essa mesma palavra e transforma essa palavra em bênção. Deus pega esse homem que não tem preparo, Deus pega esse homem que seria um homem muito comum, que viveria suas experiências, teria marcas, sabe, como todos os normais têm, mas Deus decide mudar a sua história. Sabe por quê? Nós não somos normais, gente. Sabia disso? Você pode dizer isso com muito cuidado para quem está do teu lado. Se ele é visitante, diga com mais cuidado ainda: você não é normal. Você não é normal. Não ouse a falar, eu vejo que se não é normal, você tem características de pessoas normais. Deixa eu continuar para que você entenda o que nós estamos dizendo. Nós não somos normais na perspectiva daqueles homens que vivem pelo natural. Amados, nós estamos vivendo pelo sobrenatural. A nossa visão foi ampliada em Cristo Jesus. A capacidade que tínhamos, se é que nascemos com alguns atributos bacanas, sabe, algumas coisas que fazemos naturalmente bem legal, em Cristo o Espírito Santo potencializou esse negócio. Nós temos uma potência em nós, amados, tremenda. Deus nos chamou porque Ele sabe exatamente que existem áreas na sua vida que é um potencial em Deus para fazer uma diferença nas próximas gerações. Deixa eu dar um dado aqui que me lembrei agora. A maldição, amados, sobre a vida de Gade poderia atingir ou atingiu 5 gerações. Mas quando Deus estabelece a bênção sobre a vida dele, isso é rompido.
Nós escutamos às vezes histórias de pessoas: pastor, parece que minha família tem repetido situações. Você conhece famílias que elas repetem situações de maldição, repetem situações, sabe, de alcoolismo, por exemplo, pessoas que não conseguem ter um matrimônio feliz, ou coisas do tipo, não conseguem prosperar em área nenhuma da vida. Sabe, queridos, quando nós recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida, isso é rompido, e Deus estabelece uma nova história para nós. Eu creio mesmo que o que Deus tem para nós, amados, é um projeto que ainda não descobrimos, e na medida em que caminhamos, vamos descobrindo. O que Deus vai fazer através de nós é muito mais, amados, do que aquilo que nos nossos melhores sonhos nós imaginávamos. Sabe, queridos, o Espírito de Deus quer encher a nossa vida de sonhos. Nós estamos no primeiro dia do mês de setembro, há muitas expectativas, ou talvez muitas preocupações, mas eu quero dizer a você que o que Deus vai fazer, isso não é um jargão não, amados, apenas para motivar você, não. Se eu crer exatamente no que a palavra está dizendo, Deus vai fazer coisas tremendas através da minha vida, apesar do que eu sou, sabe, queridos, Ele vai potencializar a minha vida, Ele vai me dar uma vibração nova, Ele vai me dar uma nova expectativa, Ele vai fazer meu coração palpitar, Ele vai devolver a alegria de servir ao Senhor. Sabe aqueles dias que você começou na fé, e quando você entrava no portão da igreja, ou melhor dizendo, vamos ampliar esse negócio, antes de você sair de casa, você acordava todo arrepiado, e pode ser que o arrepio seja uma manifestação da presença de Deus na sua vida. Você se alegrava, você chegava na igreja, querido, seus olhos brilhavam, o pastor estava ministrando uma palavra, e você sonhava, e você desejava, o texto bíblico lhe saltava aos olhos, e o teu coração se enchia de sonhos. Eu quero declarar no nome de Jesus, que isso vai voltar a acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos lá, vamos caminhar. Deus honra Gade, e a sua tribo, ela se junta aos Rubenitas, a tribos de Manassés, e conquista territórios extremamente importantes. Hoje, por exemplo, a Cisjordânia era um território conquistado por essa tribo. Eles foram tremendamente abençoados, sabe? E houve um tempo que eles conquistaram muito em Deus, estavam, sabe, adestrados em Deus, e tudo o que faziam prosperava, era tremendo. Mas em tudo o que fazemos, nós temos momentos em que somos confrontados. Que bom, né, gente? Que se não houvesse confronto, eu não sei se é bom, tão bom assim, porque os confrontos fazem a gente crescer, né? Eles foram confrontados, e por algumas divergências eles se separaram. Os gaditas saíram, sabe, da aliança que haviam feito com os rubenitas e com a meia tribo, na verdade, de Manassés. Então, essa tribo dos Gades passa a viver no deserto, e o texto que lemos fala que eles viviam na fortaleza no deserto, um lugarzinho meio que refúgio no deserto. Muito bem, agora eles tomam uma decisão. Nessa época, Davi ainda não era rei em Israel. Muito bem, Saul foi o primeiro rei. Pelo contrário, Saul estava num período que ele estava perseguindo Davi. Mas olha que coisa interessante, os gaditas se juntam a Davi no momento em que ele está sendo perseguido. Não é uma hora propícia, gente. Por quê? Ele está sendo perseguido pelo rei Saul, e agora os gaditas se juntam a eles. Olha como às vezes nós estamos vivendo dias difíceis, e talvez você diga: não, eu preciso esperar algumas coisas se acertarem na minha vida para eu entrar e mergulhar num projeto assim. Eu preciso ter um tempo maior para eu mergulhar num projeto assim. Deixa eu acertar algumas coisas na minha vida, sabe? Parece aquela declaração lá dos discípulos, quando eles declaram: Senhor, seguir-te-ei para onde for, né? Ok, aí Jesus
Jesus traz as implicações do que significava segui-lo. Jesus, olha gente, raposas têm covis, aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a cabeça. Opa! Deixa eu ver as minhas juntas de bois, deixa eu enterrar um parente, né? Ou seja, nós às vezes achamos que não é o tempo adequado, a gente está esperando acertarmos algumas coisas para entrar num projeto como esse, amados, que é a vida e é a essência da igreja. A igreja nasceu com esse propósito, a igreja nasceu para as grandes celebrações. Isso é uma bênção quando nos reunimos aqui, é uma bênção quando celebramos, quando cantamos, mas a igreja, ela no seu início, ela nasceu de casa em casa. Pessoas compartilhavam a vida, pessoas ministravam umas às outras. Amados, a sua essência ministerial está em você ministrar em alguém. Todos nós somos capacitados em Deus, movidos e habilitados pelo Espírito Santo a ministrar. O que significa isso, pastor? Eu não entendo muito esse linguajar. Significa falar de Deus. Eu preciso de alguém que fale para mim, porque eu preciso consertar. É sempre essa a ideia. É sempre a ideia de que alguém vai ministrar sobre a nossa vida. Queridos, há algo em você que Deus quer começar a usar, e na medida em que você der um passo nessa proposta de Deus, o sentido da sua vida vai passar a existir, vai passar a estar num nível maior do que você pensou, e talvez aquilo que você vem avolumando ao longo dos anos da sua vida, sabe, acreditando a uma série de situações que estão embarreirando o teu crescimento, tuas conquistas, você perceberá que o teu engajamento num projeto, que é a essência do Evangelho, vai mudar toda a sua existência. E meus problemas pessoais, pastor, e minhas demandas pessoais, saiba de uma coisa, querido, quando eu me envolvo nas coisas de Deus, Deus se envolve nas minhas coisas. Isso é tremendo, sabe aquela coisa quando você está tão preso a uma situação sua específica e não consegue enxergar possibilidades? Deixa eu dar uma dica a você, queridos, comece a se envolver no que Deus tem e as coisas vão começar a fluir na sua vida. E quem é que me capacita? O Espírito Santo veio e habitou dentro de você, é Ele que vai capacitar você. Você foi chamado para fazer isso, para a glória de Deus. Muito bem, agora vamos falar um pouco da jornada dessa gente, dos gaditas. Gade e a tribo de Gade, os gaditas. Já percebemos que eram homens valentes, homens adestrados para a guerra. Eu e você, em Cristo, somos essas pessoas. Queridos, eu creio no nome de Jesus que hoje vão sair daqui pessoas adestradas para um tempo de guerra, para um tempo de vitória, guerreiros, gente habilidosa, gente cheia do Espírito, gente de discernimento nas coisas de Deus, gente apaixonada por vidas. Pastor, esse é o meu problema. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas. Irmãos, você tinha dificuldade de lidar com pessoas. Quando o Espírito Santo agir na sua vida, você se dispor a esse agir de Deus, você vai ser aquela pessoa mais habilidosa com gente de que você já viu. Aí quando você sair de uma situação de confronto, você vai olhar no espelho. Era eu mesmo, gente. Era eu mesmo que fiz isso. Eu não acredito. Se fosse antes, a baiana ia rodar. Já viu essa expressão? O couro ia comer, as coisas iam ficar. Irmãos, Deus está adestrando você. Deus está treinando uma geração de vencedores, uma geração de conquistadores, em nome de Jesus. Sabe por que estamos aquartelados dominicalmente, e um dia na semana e outros dias? Porque Deus quer usar a nossa vida, amados, para tirar vidas, amados, do lamaçal do pecado, gente que não enxerga, em nome de Jesus. Mas eu mesmo, pastor, não dá para você fazer esse papel não, a igreja tem muitos pastores. É você mesmo, irmãos. Sabe, nem todos ministrarão do altar, mas todos são, amados, chamados e comissionados em Deus para ministrar em outras vidas. Imagine, gente, se você
entender esse projeto e uma vida ser restaurada, uma família ser restaurada através da sua instrumentalidade, através do posicionamento que você tem em Deus. Agora, vamos verificar algumas características dos gaditas. Já falamos que eram guerreiros, e tem um texto que diz que os seus rostos eram rostos, esse mesmo texto, né? O rosto era um rosto como de leão, né? Eles eram adestrados, eles davam saltos, e alguns textos bíblicos nos dão esse discernimento. Eles eram como a corça, eles saltavam, sabe? Diz o texto que os seus saltos eram 6 metros para cima e 9 metros para frente, ou seja, havia uma habilidade. Algumas traduções chamam de gazelas, né? Eles pulavam como as gazelas ou como as corças, ou seja, homens habilidosos que usavam as espadas e os escudos. Bom, a gente vai pensar um pouco isso, e você vai começar a assumir em Cristo Jesus essa posição de guerreiro e conquistador. Você vai olhar para o espelho, tem uma imagem legal quando a gente fala de autoimagem, autoestima, que a gente coloca um gatinho, né, olhando para o espelho, mas o gatinho, quando olha para o espelho, ele não se vê um gatinho, sabe, frágilzinho, ele se vê um leão. Em nome de Jesus, você vai olhar para você como alguém que foi recriado em Jesus, como alguém que recebeu, amados, a plenitude do Espírito Santo está disponibilizado. Sabe aquela coisa, irmãos? Quem tem fome, quem tem sede e tem uma mesa posta. Você imagina só, boa parte de vocês estão em jejum. Imagine que nós ficássemos pregando aqui até às 15 horas. Aí a galera da cozinha preparasse uma mesa daquelas coisas que você mais gosta. Houve uma pesquisa anterior, você sabia? Houve uma pesquisa anterior e a mesa está lá com aquelas coisas mais gostosas que você gosta. Está lá disponibilizado a você. Agora, o que é que você vai precisar fazer? É muito gostoso. Eu gosto demais. Essa é minha sobremesa predileta. Eles acertaram em cheio. Eu vou ter que tomar uma posição para pegar aquilo que está disponibilizado a mim. Deixa eu dizer, o Espírito Santo já está disponibilizado à sua igreja. Amém, queridos? Eu e você já podemos utilizar. Como é que eu faço isso? Fazendo. Não tem receituário, gente. Não, você primeiro precisa, irmãos, na medida em que eu caminho, o nosso pastor sempre diz isso aqui, Deus indica o primeiro passo, os outros passos serão, amados, dados, as outras direções serão dadas na medida em que a gente está andando. Eu estou andando e Deus está dando outros caminhos, mostrando, revelando. Nós somos, amados, sugestionados por esse mundo do pronto, do imediato, a termos o caminho todo preparado. Em Deus, amados, eu caminho e Ele vai me preparando, Ele vai habilitando, Ele vai aparando as arestas, entende? Então, tire da sua cabeça a ideia de que você precisa ainda passar por um ritual de purificação. Não, pastor, eu tenho tanto pecado que eu acho que eu preciso de uma corça de obreiros ungidos, sabe, irmãos? Eu preciso de me autofragelar para ver se eu purifico, se eu purgo esse negócio de dentro de mim. Deixa eu dizer, amados, aquilo que você deveria fazer e não conseguiu fazer, Jesus já fez por você. A mesa está posta, você tem que pegar e lançar mão. Existem pessoas que vão morrer sonhando, irmãos, e só vão viver sonhando, e não realizarão seus sonhos, porque estão imaginando, amados, sabe, aquelas cenas assim, tremendas, que as coisas virão, é quase que um jato vai passar perto da tua casa e virá um fanal de luz e vai abduzir você passará um tempo, sei lá, uma noite, 2, 3, num lugar celestial, as coisas vão se acertar na tua cabecinha, sabe, o seu interior será ajeitado, e então você será devolvido a esse planeta, e depois que devolvido a esse planeta, as coisas vão caminhar direitinho. Fantasiei pra caramba, né? Mas, inconscientemente, nós estamos meio que esperando isso acontecer. Irmãos, já nos foi dado, já foi liberado sobre a nossa vida.
E se pudéssemos parafrasear, a unção dos gaditas está na nossa vida, em nome de Jesus. Eu diria ainda mais, a diferença é que a unção que estava sobre eles, está em nós de uma forma plena, de uma forma perfeita. Tem uma diferença muito positiva. Amém, queridos? Isso é para dar a você, amados, o instrumental que você precisa. Isso é para que você assuma as habilidades que já são tuas. É que você declare aquilo que Ele já declarou e disse que você deve declarar, que Ele vai respaldar. Amém, gente? É quando falamos sobre autoridade. Por que é que um guarda ou qualquer agente público, por exemplo, os guardas, sejam eles municipais, guardas de trânsito, qualquer coisa assim, eles têm autoridade? Se você parar num estacionamento, no local, estacionar seu veículo, num local proibido, ele vai lá, assina um talãozinho, né, preenche um talãozinho, e se não rebocar o teu carro, ele vai multar você. Mas qual é o respaldo que ele tem? São as leis. Gente, o que é que respalda a gente? São as leis. Que leis são essas? As leis de Deus, que são plenas e perfeitas em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu declaro a palavra e ela me respalda. Amém? Se um mentiroso, Satanás, vier com qualquer mentira ao teu respeito, qualquer sentimento de incapacidade liberando para você, você vai com as leis de Deus e impede que isso aconteça. Olha só, eu estou respaldado. Já viu, amados, isso muito negativamente, quando alguém é filho do fulano, né? Aí alguém diz, rapaz, meu pai é fulano, erradamente, né? Bom, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quando alguém é pego em uma situação errada, aí o camarada tem como argumento dizer, meu pai é uma autoridade nesse país, e dá até uma carteirada, liga, espera aí que eu vou ligar para o meu pai. Nós somos respaldados pelo Pai perfeito, pelo Senhor dos Senhores, que respaldou a sua vida. Você crê nisso, gente? Vamos lá. Primeira coisa que observamos nos gaditas, e você vai tomando posse em cada uma dessas características, porque elas são suas também. Por mais que você ainda não esteja vivendo, elas são suas. Quantos tomam posse aí disso, gente? Faz aquele negócio assim, toma posse assim. Bom, a primeira coisa, eles tinham um caráter decidido. Eles eram decididos de caráter. Queridos, você tem que estar decidido em Deus, mesmo que implique a você situações das quais você passe por uns momentos de dificuldade, que faça você replanejar a tua história, que mexa no teu orçamento, entende isso? Que mexa em algo que está te trazendo benefício temporal. Veja que os gaditas se uniram a Davi, no momento, amados, que eles poderiam ajeitar as diferenças entre os rubenitas e a meia tribo de Manassés, que não eram tão graves assim, e continuarem a prosperando, porque vejam que eu iniciei aqui a nossa conversa falando que eles estavam prosperando, eles estavam avançando muito, eles poderiam estar exatamente aonde estavam. Mas os guerreiros em Deus, eles têm caráter decisivo. Eles, amados, decidem viver em Deus, decidem assumir as implicações do Evangelho. Você está entendendo isso, amado? Eu espero que no nome de Jesus, o Espírito Santo esteja trazendo luz a alguma situação da sua vida e esteja dizendo a você, decida viver ao meu lado, decida fazer o que eu tenho dito a você. Queridos, e o Espírito de Deus, Ele sempre, todos os momentos, Ele está dizendo para você o que é certo fazer. Sabe por quê? Ele mora dentro de você. Quando eu estou sensível, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai direcionar a você o que você deve fazer, qual a decisão que você deve tomar. Agora, eu tenho que compreender, eu estou decidido em Deus. Eu não vou me abalar por situações que possam vir ao meu redor.
entende, amados? A decisão dos gaditas, a fidelidade, a bravura deles, transforma, amados, a caverna da vergonha na fortaleza do deserto. Por quê? Eles haviam fugido e haviam se unido a um fugitivo. Veja bem, eles haviam fugido de uma aliança próspera, que era a aliança dos Rubenitas e da meia tribo de Manassés. Bom, fugir para algo melhor, para algo que dava a eles uma condição melhor, não, eles se unem a um outro fugitivo que era Davi. Mas veja bem, aquilo que poderia ser vergonha, o texto chama de fortaleza. Aquilo que poderia, amados, ser uma decisão equivocada para muitas pessoas, foi uma decisão muito assertiva. Por quê? Porque eles decidiram em Deus, porque eles tinham um caráter decidido, um caráter firme em Deus. Eles sabiam que situações temporais não seriam capazes de impedi-los de continuar. Irmãos, eu penso com isso, quando eu estava elaborando isso, eu penso no seguinte: nós seremos nesses 90 dias tentados, talvez nos primeiros 30 dias, ou nos primeiros dias, ou em algum momento, a desistir, porque as coisas não estão indo, sabe? O meu grupo não vai, falta muita gente, o que é que eu estou fazendo? Não, eu não sou vocacionado para fazer. Deus, aí a gente faz aquela oração que parece ser uma oração crédula, mas na verdade é uma oração que manifesta a incredulidade. Deus, Tu sabes que eu tentei, Senhor. Eu sei que Tu vais me colocar. Irmãos, espera aí. Em nome de Jesus, essa não é, amados, uma escolha de uma pessoa ou outra, essa é a missão da igreja, esse é o coração da igreja. Deus chamou você para transmitir o evangelho para pessoas. Todos serão líderes? Não. Todos serão anfitriões? Não. Mas todos em algum nível estarão envolvidos num projeto que não é o projeto do pastor Rangel, não é um projeto da equipe de pastores, da igreja local, é um projeto do reino de Deus. Quantas pessoas encontramos nos corredores e que cumprimentamos, mas não temos a ideia do que está no coração delas. Não temos a ideia da aflição e do anseio de ter um ombro amigo, de ter um ombro apenas para chorar. Mas pastor, ela pode ter a mamãe, o papai, o marido. Irmãos, existem muitas pessoas que estão perto de outras, mas não são como você. Sabe por quê? Você não é normal. Ser cheio do Espírito Santo, a visão que você tem é uma visão diferenciada dos amiguinhos de trabalho, que podem ser pessoas boas, das pessoas que querem bem a você. Quantos parentes nossos, amigos, que são gente joia, eles têm, amados, uma boa intenção acerca da nossa vida, porém, eles não têm a visão renovada pelo Espírito. Alguns deles não nasceram de novo, e eu só dou o que tenho. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Tu vais abrir a boca e Deus vai falar através de você. Eu sei tão pouco, pastor. Eu aprendi o Salmo 91 e não saí dali. Eu espero que você aprenda um pouquinho mais. Mas se é o Salmo 91 que você tem, você vai lançar mão do Salmo 91, irmãos, que é o Salmo do exorcismo, né? A gente chama, você vai liberar aquele que habita no esconderijo do... Quando o negócio fica feio, a gente vai no Salmo 91. Pois é, irmãos, Deus vai usar você naquilo que você tem, e aquilo que você tem é um baita instrumento que Deus vai usar para atingir outras pessoas, porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, não é você. Pastor, eu tenho que aprender muito, uma oratória adequada. Você tem que aprender a se dispor ao Espírito Santo, e Ele vai fazer, porque oratórias arranjadinhas, perfeitas, não tem efeito se o Espírito Santo não entrar na vida do ser humano e convencê-los de quem eles são e o quanto eles precisam render-se a Cristo. Deus vai usar você no nome de Jesus. É você mesmo. Maria, João, não importa a sua escolaridade, não importa a sua capacidade de oratória, não importa a família que você veio, não importa o seu
seu histórico, importa o quanto você está disponível para fazer o que Ele vai fazer através de você. É isso só. Amém, queridos? Tenha um caráter decidido. Sua liderança. Pastor, mas eu não sou líder. Você é líder em algum nível da vida. Você é líder da sua casa. Você é líder dos seus pensamentos. Você é líder em algum nível. Toda hora nós somos requeridos a liderar a nossa própria existência. Mesmo quando eu dou a Deus, amados, a liderança da minha vida, eu num primeiro instante, eu precisei dar um passo a Deus para que Ele lidere a minha vida. Então, em qualquer nível da vida, nós seremos exigidos a ter um caráter decidido. Eu decidi viver por Jesus. Amém, queridos? Há um texto que eu gosto tremendamente, as expressões de Paulo são sempre muito inspiradoras. Paulo, ele declara que ele, amados, ele é livre, Cristo o libertou, Cristo o livrou das amarras do legalismo, mas ele declara, eu sou tão livre, que decidi ser escravo da graça. Isso é bonito, gente, demais. Veja a profundidade, eu sou livre, por isso decido ser guiado. Sabe, amados, eu liderei a minha vida até aqui, e por ser líder da minha vida, eu dei a Deus e as verdades acerca de quem eu sou, para que Ele me guie. Eu poderia dirigir, mas eu dei a Ele o volante da minha existência. Eu poderia entrar por essa porta, mas eu decidi perguntar a Deus qual é a porta que Ele está abrindo. Eu poderia, amados, me engajar ou não, me envolver ou não num projeto como esse, mas eu preciso olhar para as Escrituras e não esperar uma revelação, não, eu só vou entrar nesse projeto se eu receber um anjo lá me visitando. Comigo é assim, tem que ser um negócio de anjo visitando, tem que ser um sonho revelador. Amados, eu espero que isso aconteça na sua vida, mas se isso não acontecer, eu te dou um conselho mais simples. Olhe para as Escrituras e perceba que ela o tempo todo está comissionando você para ir e fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, e vão crendo, sendo batizado, e Deus vai acrescentando a essa turma dos salvos, e os salvos começam a reinar em vida, o céu na terra. Irmãos, já é um ensaio daquilo que a gente vai viver. Você está entendendo isso, irmãos? Não é opcional, no sentido de que, será que Deus me escolheu para me envolver no discipulado de pessoas, num projeto como esse, 90 dias? Irmãos, não pense que isso é para uma ou para outra pessoa. Em algum nível você vai se envolver, e esse é o projeto que Deus está movendo na sua igreja. Nosso pastor já disse aqui inúmeras vezes que o mais importante da igreja, que, amados, é que pessoas se envolvam com outras pessoas, é que pessoas estejam conectadas a outras pessoas, é que pessoas partilhem de suas experiências, que orem juntos, que chorem juntos, que se alegrem juntos, que caminhem juntos. Sabe, amados, eu tenho um discipulado 1 a 1 todas as quartas-feiras, ou a maioria das quartas-feiras, sabia, pastor? Muito naturalmente, eu chego mais cedo e vou lá com o pastor Rangel, e a gente conversa, e a gente está conversando muito naturalmente. O discipulado 1 a 1 está acontecendo, sabe? Tá me dando um conselho, falando da palavra. Eu acho isso. Como é bom, amados, nós termos alguém para você partilhar, e isso vai acontecer muito naturalmente na sua vida. Você não precisará, sabe, criar uma estrutura formal para que isso aconteça. Não, isso vai acontecer muito naturalmente, e você vai perceber que Deus vai usando você, porque o teu coração está disponível a Deus. Amém? Agora você precisa ser decidido. Quando você é confrontado com alguma situação adversa, não, isso é um sinal de Deus que eu tenho que parar. Hoje, na minha reunião, no meu grupo pequeno, no meu pequeno grupo, na minha célula, no meu GC, na minha reunião no lar, na minha fogueirinha santa, no meu grupo familiar, foram 2 pessoas, eu e minha mulher, ninguém mais. Pastor, fui atingido com uma seta, veio lá das profundezas do inferno, e atingiu o meu coração. Eu vou parar,
Irmãos, tenha um caráter decidido. Deus vai honrar a sua vida, em nome de Jesus. Honrar a sua vida significa dizer que Ele vai honrar a sua decisão de se dispor a Ele fazer, amados, da sua vida um instrumento, é só isso. Amém, gente? Bom, a segunda característica é que os gaditas eram valentes. Amém? Quantos decididos nós temos aqui, gente? Você está decidido, amém? Estou decidido. Quantos valentes? Eram homens valentes. Os gaditas eram guerreiros. Amados, eles enfrentavam os seus adversários com muita destreza. A unção dos gaditas, amados, era nítida. Olha, o número menor, a sua, visualmente, poderia até, amado, não ser um momento propício, mas eles eram homens que entendiam quem eram a partir da bênção de Moisés. Moisés ministrou sobre a vida deles, quebrando toda a maldição, e a bênção de Moisés declara sobre os gaditas: vocês serão guerreiros conquistadores. Vocês vão conquistar. Em Cristo nós recebemos essa liberação sobre a nossa vida. Eu sou um valente. Sou não, pastor. Eu tenho medo das coisas mais absurdas da vida. Eu tenho, tenho receio do que vai acontecer. Nós estamos vivendo numa crise de violência. Eu tenho medo de tudo. Eu acho que você pode até se planejar, ter algum cuidado. Você não vai entrar em alguns locais. Se você puder evitar de sair em determinados horários, legal. Mas eu quero dizer, amados, o Espírito de Deus te dá uma valentia que não vem de você. Amém? Os gaditas são valentes. Os guerreiros gaditas não se dobram. Quarto ponto, eles sempre estavam armados com escudos e lanças. Bom, nós estamos falando de instrumentos de guerra. Nós estamos falando de armas que eram usadas nos combates. Os gaditas, eles usavam suas lanças. Nós estamos falando de dois instrumentos aqui de guerra, um de ataque e um de defesa. Gente, quase sempre nós temos que atacar e em algumas vezes temos que defender. Pastor, tem uma vizinha lá que eu estou quase atacando ela. Aquela vizinha lá, eu já coloquei uma panela para ferver algumas vezes, mas no meio, quando começou a borbulhar, o Espírito Santo mandou: para por aí. Não é assim, não é por aí. Não, nós estamos falando desse ataque. Nós estamos falando, amados, de um ataque bíblico. Aquilo que Deus disse para você fazer. Não é aquilo que você acha que tem que fazer. Eu tenho uma arma que muitas vezes deve ser utilizada com veemência, com intrepidez. Alguém me dizia: pastor, eu não sei, mas demônio só sai comigo quando eu digo sai. Você já viu alguém expulsar demônio? Eu não estou dizendo que não há validade. Aí ele começa a orar, mas na hora de sair sai. Na maioria das vezes. Quantos já perceberam isso? Não estou fazendo piada desse momento não. Mas é ou não é? No final da oração, sai. Pergunto a vocês: a autoridade está na tonalidade da minha voz ou naquilo que está por trás? Eu fiz essa pergunta, pastor, ele me respondeu: eu não sei responder, eu só sei que comigo só sai quando eu digo sai. Eu não sei dizer. Bom, deveria ser mais engraçado essa meu conto, né? Mas vamos lá. Irmãos, Deus tem nos dado uma arma para dizer a Satanás, sabe, para dizer: você não vai entrar na minha família em nome de Jesus, bate em retirada daí, sabe, se você entrou por um caminho, pode tratar de sair por 7 outros caminhos. Eu repreendo você, sabe, na minha vida profissional, na minha saúde. Aí você libera palavras de ataque para Satanás. Quais são as palavras que extermina, que anula a ação de Satanás? Verdades ditas por Deus. Quando eu assumo as verdades e as libero, amados, ele, amados, não pode suportar.
Amém? Você já viu um filme de exorcista? Quando aqueles caras vinham com aquelas cruzes, aí o demônio, a cruz não, aí normalmente queimava a testa dele. Quando colocava a cruz na testa do endemoniado, ele queimava. Quem já viu isso, irmão? Eu não, negócio de filme de terror não é coisa de crente não, até medo. Irmãos, a nossa arma é a palavra de Deus. Amém, queridos? Não a palavra de Deus para atingir outras pessoas. Não, quantas vezes, amados, equivocadamente, pessoas têm se arguido dessa palavra santa de Deus, sabe, para magoar pessoas. Não, é a exposição da verdade, e Deus vai entrar em áreas, amados, que nós não somos capazes de entrar, por mais que a gente ache que os nossos argumentos vão arranjar algumas coisas, vão ajeitar algumas coisas. Saiba de uma coisa: a potência está na semente e não no semeador. Isso é legal de ouvir, né? Todas as vezes eu repito isso: não está em mim, está na palavra, ela é a verdade. Você sabe, amados, Deus nos usa porque Ele é amor. Então não tem a ver, amados, com a minha consagração a Deus. Mas pastor, o que você está dizendo? Que eu posso bagunçar e Deus vai me usar mesmo assim? Não, irmãos, veja bem, isso é uma compreensão equivocada, porque eu não conheço alguém que teve um encontro genuíno com Cristo, que vive, amados, de forma, sabe, desregrada. Todos os que têm um encontro com Jesus, eles vão frutificar aquilo que têm, porque se são de Deus, vão exalar aquilo que têm. Mas em algum momento, sim, equivocadamente, um tropeço na vida, mas isso não muda a minha essência. Então eu volto atrás e entendo quem eu sou e continuo a minha caminhada. Você está entendendo isso, amados? Então a nossa arma sempre é a palavra de Deus. Agora, a defesa que temos, qual é o escudo? O escudo é minha fé, gente. O escudo é não enxergar pelo que estou vendo, por vistas, é não enxergar pelas minhas emoções ou convicções pessoais. Não, é enxergar o que Deus disse para mim. Pastor, eu não sinto isso, eu só vou me envolver quando eu sentir. Não, eu tenho que sentir um negócio vindo, pastor. Eu tenho que sentir uma pressão no peito. Eu tenho que sentir alguma coisa, eu tenho que sentir. Irmãos, talvez você nunca sinta. Eu não sei o que você está sentindo aí. Eu não sei se em algum momento uma palavra ou outra, ou no momento da nossa adoração, na expressão de louvor, você sentiu alguma coisa. Mas você sentindo ou não, Deus é Deus. Você sentindo ou não, Ele está aqui. Então qual é o parâmetro? Parâmetro é minha fé. Eu posso não sentir, eu posso não estar aflorado no meu corpo, pode meu corpo não sinalizar expressões emocionais, mas se a palavra de Deus diz, eu manifesto fé. Fé, essa convicção em Deus, convicção do que o que Ele disse haverá de se cumprir. Se Ele disse que vai me capacitar para discipular pessoas, para ter comunhão com pessoas, para suportar pessoas, nos dois sentidos, né? Para dar suporte e em alguns momentos também tolerar, em alguns momentos fazer vista grossa, em alguns momentos fazer ouvido de mercador. Eu fui bem agora popular no que eu estou dizendo. Claro que tem horas que, amado, você tem que engolir. Claro que tem horas que você precisa escutar uns candidatos, amados, sabe, aí dizendo coisas absurdas, né? Pois é, eu ia falar uma coisa, mas deixa para lá. Eu ia falar do cabo, mas tudo bem. Muito bem, gente. A lança é usada por quem é adestrado, treinado. Deus está treinando você.
Deus está habilitando você. Cada vez que você entra aqui, uma palavra é gerada no teu coração, essa palavra precisa ser internalizada, ela precisa ser assumida pela sua vida. O que mais eu preciso fazer? Não, você precisa agora liberar, você precisa praticar, é fazer, é dizer, não, em nome de Jesus, eu vou fazer, eu vou me envolver. O que é que a minha igreja está movendo, o que Deus está movendo a partir da minha igreja? É isso, então estou dentro. Pastor, qual é o novo desafio? É esse, estou dentro. O que eu posso fazer? Em que nível eu posso participar? Amados, você entender que o que você colocar-se à disposição para fazer, Deus vai honrar a disposição do seu coração. Quantos podem dizer amém por isso? Veloz como a gazela. Eu estava pensando, gente, será que vai ficar esquisito falar gazela? Né? Porque hoje em dia a questão de pular como uma gazela virou meio que uma coisa pejorativa em algumas situações. Mas o que é que o texto está dizendo aqui, gente? O texto está dizendo é que habilidades serão dadas a você, para que você, amados, não seja uma presa fácil do inimigo. Quantos cristãos, por não saberem quem são, sabe, amados, por viverem com um peso excessivo, por viverem, amados, aprisionados pela religiosidade, por viverem aprisionados e escravos, amados, de uma religião que faz muito mais mal do que bem. Essas pessoas, queridos, elas são presas fáceis do inimigo. Você já deve conhecer pessoas que vibraram nas coisas de Deus, envolvidas nas coisas de Deus, mas 15 dias após o seu envolvimento, elas estão para baixo, sabe? Elas estão desanimadas, elas estão derrotadas, mas meu Deus, há 2 semanas atrás, esse indivíduo era um guerreiro de Deus, e agora essa expressão vai ficar muito clara na sua vida. Ele era um gadita de Deus, ele era um guerreiro. Eu olhava para ele, via um leão, uma pessoa tão frágil, mas quando eu olhava para ele, eu via alguém determinado, eu via alguém, amado, que sabia utilizar muito bem as armas que Deus estava dando. Mas por que é que algumas pessoas são presas fáceis? Porque não entende que Deus tem nos dado uma habilidade, porque nós somos gaditas de Deus, nós somos guerreiros de Deus. Os guerreiros de Deus têm a habilidade de dar saltos de 6 metros para cima e de 9 metros para frente. Por que é que Deus, nas Escrituras Sagradas, amados, comparam os guerreiros gaditas com as gazelas? Porque nós não seremos presas fáceis do inimigo. O inimigo não vai desanimar você no projeto que Deus tem gerado para você. Qual é o desafio que você tem? E claro que você tem desafios pessoais, claro que você tem sonhos, e claro que o primeiro dia do mês é um dia muito propício para você alinhar esses sonhos e começar um projeto novo. Mas eu quero te dizer, a tua igreja, o lugar que tem alimentado a sua vida, o lugar que tem ministrado e trago saúde espiritual a você, está iniciando hoje um projeto dos 90 dias, e como guerreiro e guerreira de Deus, você não pode ficar fora do mover que Deus está promovendo nesse lugar. Deus está, amados, levantando. Mas o que é que eu vou fazer? Amado, você pode nem saber o que você vai fazer, mas você vai dar um passo para fazer. Você vai dar um passo para se envolver, você vai se inscrever em algum nível para colaborar. Quem sabe, amados, você é uma pessoa que ministra, você já fala de Jesus, em outros locais, você é aquele que as pessoas no final das reuniões chamam você para orar, ou coisa do tipo. Irmãos, já é um sinal para que você se envolva mais profundamente. Isso é um sinal que Deus quer envolver você, amém, querido? Há uma unção sobre a sua vida, amados, que vai fazer de você uma pessoa, amados, ensaboada. Me veio agora essa expressão, sabe, irmãos, ele vai tentar agarrar você e você vai ser ensaboado. Já viu essa expressão? Quando já viram? Você vai escorregar em Deus para a glória do nome dele. Você não vai ter medo do diabo, ele vai ter medo de você, amém?
Por que ele terá medo de você? Porque em você habita o Deus que tem a palavra de comando sobre principados e potestades. Habita em você, ele não pode te tocar em nome de Jesus. Amém? Você é um guerreiro de Deus? Você é uma guerreira de Deus? Diga glória a Deus por isso. Bom, o texto diz que os gaditas eram ungidos no mínimo e eram ungidos no máximo. Que isso, gente? O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Isaías 60, 22. Ele está falando da tribo dos gaditas. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Quantas pessoas estão dizendo, não, essa é uma função para outro. Irmão, deixa eu dizer, se você acha que as suas habilidades não são tantas assim, o mínimo será uma nação forte. Se você acha que Deus tem te dado e você entende que isso vem do Espírito e não pela tua capacidade, então Ele fará de você ser 1000. O que isso simboliza para a gente? Simboliza que Ele está dizendo o que você fizer dentro daquilo que Ele tem qualificado você, Ele vai fazer prosperar 30, 60, 100 por 1. Eu não sei o nível, amados, em que Deus vai levar você, eu sei que Ele vai fazer através de você, e o que eu posso afirmar que em todos os níveis a recompensa será a mesma. Sabe lá a parábola das dracmas, amados? A parábola em que aquele grande homem, o homem comerciante da época, ele dá valores diferenciados. Bom, não vou contar a parábola, mas no final dela, amados, quando ele vai devolver, quando ele vai recompensar aqueles que fizeram um investimento, qual foi? O que recebe mais, recebe uma palavra, bom e fiel servo. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vai e entra no gozo do seu Senhor. Bom, o que recebe menos, imaginemos que deveria ser uma recompensa menor. Não, é exatamente a mesma recompensa. Bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Vai e entra no gozo do teu Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, gadito e gadita de Deus, se é que a gente pode dizer assim, né? Os gaditas de Deus, a tribo dos filhos de Deus, não importa o que você faça no reino de Deus, a recompensa sempre é a mesma, amém? Não é aquele que serve no altar, não é aquele que serve na recepção, não é aquele que serve nos bastidores, que, amados, terá uma recompensa melhor. Não, a recompensa virá para os servos do Senhor, aqueles que se dispõem a ser servo. Amém, queridos? Já estou terminando. Os gaditas eram governados pelo Espírito Santo. Não era pelo que sentiam e nem pelas suas convicções pessoais. Amizai era um dos gaditas. Diz a Bíblia que ele foi tomado pelo Espírito Santo e profetiza o rei. E quando ele profetiza tomado pelo Espírito Santo, ele consolida, diz o texto bíblico, o coração do rei. Gente, agora você não vai ser tomado mais. Não vem uma força e toma você. O Espírito Santo não vem mais como, amados, um movimento e toma você. Não, ele habita em você. Ele está aí dentro de você. Ele fez da sua vida a casa dele. E ele, amados, está aí. Às vezes nós deixamos ele de ladinho, mas ele mora aí, na sua vida. Ser guiado pelo Espírito Santo é a arma do guerreiro de Deus, é a arma da guerreira de Deus, é aquilo que vai fazer você prosperar no que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, amados, essa manhã, uma manhã de busca, uma manhã de consagração, eu quero dizer a você que Deus nos dará uma unção de gadita, uma unção de conquistador, unção de guerreiro. Amados, toda frouxidão, amado, todo desânimo,
Toda apatia, ela não tem característica em quem você é. Isso pode estar instalado na tua vida como uma mentira, mas hoje você vai sacudir a poeira dos seus pés e vai se posicionar como uma guerreira e guerreira de Deus. Os 90 dias vão atestar o que está sendo ministrado aqui. Você vai entrar nesse projeto, amados, e Deus a cada dia, a cada desafio, revelará a você que você não é uma pessoa qualquer, mas você é um guerreiro e uma guerreira de Deus. Se você entende isso, amados, se expressa aí ao Senhor, dê um glória a Deus. Vamos lá, queridos, os nossos músicos, glória a Deus. Eu concluo essa palavra dizendo: Deus quer fazer de você um gadita, os mesmos com o escudo da fé e, amados, a ponta da lança profética. Olha que interessante isso, o escudo da fé e a ponta da lança profética. Qual é a ação profética da igreja, amados? É os 90 dias para a nossa igreja, é o que Deus está movendo para a nossa igreja. Mas pastor, tem outras estratégias? Claro que tem outras. Existem igrejas fazendo coisas maravilhosas, existem igrejas trabalhando para Deus de forma diferente que a gente está trabalhando, e não por isso elas são menos, sabe, queridos? Porque às vezes a gente tem uma tendência a achar que outros modelos, eles são bênçãos tanto quanto, mas o que Deus está movendo para essa igreja, a igreja da qual tem alimentado você, a igreja que você fez aliança, são os 90 dias. Não fique fora desse mover. Pastor, eu vim aqui para receber uma palavra da situação que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma enfermidade na minha família, eu estou vivendo o desafio do desemprego, uma depressão. Irmãos, nós vamos ministrar e orar para que Deus manifeste a bênção nessas áreas na sua vida. Mas o que está muito forte no meu coração esta manhã é que quando você começar a dar passos firmes naquilo que Deus projetou para você, as coisas vão se arranjar, as coisas vão se ajeitar, as coisas vão tomar o seu lugar certo. Pastor, não, eu não queria ouvir isso é muito incômodo. Estava bom demais para mim, pastor, vir à igreja de vez em quando, adorar a Deus. Eu espero que você continue vindo à igreja, você não é forçado a isso. Eu só estou sugerindo pelas Escrituras Sagradas que é possível que a maioria das respostas para as suas questões pessoais esteja em você dar um passo para Deus, em você se envolver para Deus, se envolver com pessoas. Em que modelo? No modelo que Deus está soprando nesse lugar. Não é no modelo que eu acho que vai dar certo. Esse é o lugar que você está. Deus vai fazer você florescer no lugar que você está. Você está plantado aqui, e plantado aqui, Deus vai fazer você florescer no que Ele está movendo, a partir do que Deus está liberando no coração do líder da igreja. Irmãos, isso é decisão. Pastor, eu preciso de um fogo vindo sobre a minha vida. Talvez ele venha essa manhã, vamos ficar de pé. Mas mais do que isso, uma decisão no teu coração, que vai fazer você sacudir a poeira dos teus pés, vai fazer você sair de um estado, amados, sabe, de comodismo, ou aquele estado de crítica veemente sobre as coisas. Eu converso com algumas pessoas que elas são boas demais em dar soluções. Sabe aquelas pessoas no mundo financeiro, Rodrigo, que tem, sabe, ideias. Hoje a gente vai, os candidatos, todo mundo tem uma solução bacana para o país. Todo mundo, tem gente que tem muitas ideias, tudo certinho, mas ideias estão lá, parados. Irmãos, algumas pessoas quando vêm falando isso comigo, cara, você é um cara muito útil, por que você está falando da arquibancada? Entra no campo, talvez em algum momento Deus te dê uma vaguinha para você agir, trabalhar. Quem sabe você vai ser aquele camarada que dá estabilidade na defesa. Quem sabe você vai ser o arqueiro, essa é a expressão antiga do goleiro.
Quem sabe você vai ser laterais que apoiam e que defendem. Você será o meio-campo habilidoso que faz lançamentos. Talvez você seja o centroavante que corre para a área e faz um golaço. Talvez você faça parte do grupo e que você aparentemente não tenha nem titularidade, você fique no banco o tempo todo, mas o seu papel lá no vestiário seja um papel motivacional, um papel, gente, não desiste não, sabe? Você vai estar lá no banco, vamos lá, gente. Eu não sei qual é o teu papel no reino, eu sei que Deus quer fazer de você uma pessoa útil no que Ele quer promover nesses dias. E o que Ele está promovendo nesses dias, na nossa igreja, é que nós vamos edificar uma geração de filhos e filhas, que serão discípulos e discípulas do Senhor, pessoas que terão no seu DNA, a paixão por vidas, paixão por edificar pessoas, amando-as, convivendo com as diferenças e ministrando sobre essa geração distante de Deus, que elas podem se chegar a essa família, porque nessa família tem conforto, nessa família tem consolação, nessa família tem uma palavra de direção, nessa família tem unção, nessa família tem apoio. Você será essa pessoa. Nós queremos desafiar você a se envolver num PG. São 90 dias, e é muito provável que esses 90 dias sejam os melhores 90 dias da sua vida. Esse é o mover do Espírito Santo para esses 90 dias. Essa é a palavra de direção. Amado, é a palavra que o eterno Deus está ministrando para você. Pastor, eu quero tanto trabalhar na obra de Deus, eu quero tanto me livrar dos problemas. Essa é a solução. Eu quero convidar você que foi tocado, alguns que já foram, amados, já aceitaram o desafio, vem à frente. Se você foi tocado a aceitar esse desafio, você não sabe como vai fazer, mas você está entendendo que Deus está movendo alguma coisa em você. Saia do teu lugar, vem aqui à frente, nós vamos estar orando pela sua vida.